Olá, tudo bem? Aqui é o Eduardo da plataforma Matriz e hoje eu vou falar com vocês sobre projetos. Projeto é documento. Olha só, constrói comigo aqui um pensamento, tá? E vamos junto ali construir todo esse conjunto aí de projetos. Os projetos que você tem no seu condomínio, o que você não tem, projeto é documento. Vou explicar lá no comecinho. Tá? Quando não existia ainda o seu condomínio, o condomínio que você está administrando, tá? Imagine que lá era um terreno ainda. Como é que formou esse condomínio, esse conjunto arquitetônico? Como é que se deu ali a formação desse conjunto arquitetônico? Olha só, se a gente pegar a cidade, né, como um todo e depois a gente vai afunilando ali, né, até chegar no conjunto em si, né, no condomínio em si, existe o que rege a cidade, que é o plano diretor. E aí esse plano diretor, a gente vai afunilando ele até chegar ali no nosso município, na nossa cidade, que também tem uma espécie de um plano diretor, que é o zoneamento dela, né? Z1, Z2, sabe que cada cidade tem zoneamento e tem o seu código de obra ali, né? A sua lei municipal que vai reger ali tudo, o que pode, o que não pode no seu condomínio, as suas regras, no seu condomínio não, na sua cidade, o que pode, o que não pode ali, né? Ela controla um pouco isso daí para que a cidade cresça uniformemente, né? Imagine que para esse controle, por exemplo, o que dita esse controle, por exemplo, você percebe que alguns bairros não pode construir, por exemplo, condomínio. Por quê? Às vezes eles têm ruas muito estreitas, né? Então imagine você implanta um condomínio onde lá tinha, sei lá, 10 casas, você implanta um condomínio onde tem agora 80 famílias, 80 apartamentos, 80 unidades. Imagine o fluxo que vai acontecer ali naquela região. Então, ele é mais ou menos regido por essas indicações ali. Tem alguns condomínios, por exemplo, condomínios grandes, condomínios clubes, né? A gente vê bastante por aí. Não sei se você consegue perceber isso, que você vai notar em alguns locais que quando implanta um condomínio clube ali, algumas vias mudam de sentido, né? Alargam, põe algum semáforo ali para controlar tudo aquilo ali. Por quê? Contra aquele empreendimento. E o que ditou aquilo ali? Foi um estudo que foi feito ali. Eles fazem o que a gente chama de estudo de impacto de vizinhança. E aí eles tiveram que mudar essa via para conseguir atender aquele condomínio e quem for morar ali conseguir circular e quem já mora ali na região conseguir circular corretamente. Então, voltando lá, imagine que você tem um terreno ali, esse terreno está regido por uma cidade ali, por uma lei de uma cidade e tal. Como é que se consegue construir? Como é que se inicia essa construção? Primeiramente, os técnicos, os arquitetos, os engenheiros vão fazer uma consulta na prefeitura, a prefeitura local, para ver o que pode e o que não pode naquela área. E aí eles formam ali, fazem uns cálculos, formam um conceito daquele edifício. Olha, vou poder construir tantos por cento, ocupar tantos por cento daquele terreno, vou fazer uma torre de tantos andares, com tantos apartamentos. Eles constroem aquele conceito. Construído aquele conceito, eles desenvolvem um projeto arquitetônico, né? Esse projeto arquitetônico passa por aprovações dentro da prefeitura. Então ele vai receber ali, depois que o arquiteto ele vai ver todas as legislações da prefeitura local, vai ver todos os códigos, né, os códigos sanitários, quanto à iluminação e ventilação, vai fazer a melhor adequação conforme o que envolve ali o norte, né? Essa é uma parte mais arquitetônica, o norte da fachada, onde vai bater mais sol, menos sol, para ele locar ali os ambientes. E ele vai produzir conteúdo, que são os projetos, né? Com todas as plantas, com todos o que a gente chama de corte, a elevação, as fachadas, e vai solicitar uma aprovação, um alvará de construção, que na verdade
vai submeter à aprovação dos técnicos da prefeitura. Dentro da prefeitura tem um time lá de arquitetos e engenheiros que só fazem isso, né? Eles cuidam disso, de aprovação de obras particulares. E aí eles vão conceber ou não, se precisar fazer alguma revisão, que a gente chama de Comunix, vai ter no Comunix, ele vai ali ajeitando até formar esse conjunto. Quando consegue a aprovação, né, quando está tudo ok, o que acontece? Olha só, algumas prefeituras fazem algo que é muito significativo. Olha só, quando eles aprovam o projeto arquitetônico, a gente não dá muito valor para o projeto arquitetônico, mas olha só, quando eles aprovam o projeto arquitetônico, ele diz assim, olha, eu vou te liberar o alvará de construção, mas antes de liberar o alvará de construção, você vai pegar esse projeto arquitetônico e vai submeter ele ao quê? À aprovação do Corpo de Bombeiros. Quando ele aprova, quando ele submete a aprovação do Corpo de Bombeiros, aí entra um outro profissional, né? Entra aquele profissional especialista que faz só a aprovação de Corpo de Bombeiro. Ele vai lá, desenha todo o projeto, os equipamentos, né? Hidrante, extintor, onde vai ter extintor, onde vai ter placa de rota de fuga, onde vai ter uma série de equipamentos para que aquele conjunto arquitetônico seja seguro para quem vai morar ali, caso haja um sinistro. E aí ele submete essa aprovação ao Corpo de Bombeiros. Quando o Corpo de Bombeiros der essa aprovação do projeto, ele entrega na prefeitura esse projeto aprovado. E aí a prefeitura concede o alvará de construção. Quando ele concede esse alvará de construção para, vamos dizer, a construtora, né, aquele grupo de pessoas, aquela empresa que vai construir aquele edifício, aquele condomínio, ele está liberado para construção. Porém, quando ele tem essa liberação, o que acontece? Surgem outros projetos que são super importantes, que a gente chama de projetos complementares, que são os projetos de engenharia, que complementam o projeto arquitetônico. Juntados todos eles, formam ali o conjunto de documentos de projeto. E aí vem o projeto de estrutura, o projeto de combate a incêndio, que aí é o projeto que vai ser executado na obra, baseado todo naquele projeto que foi aprovado na prefeitura. O projeto de instalação de gás, o projeto de para-raio, o projeto elétrico. Olha só, deixa eu dar um adendo aqui no projeto elétrico, por exemplo. Vamos pegar um pouquinho aí, sei lá, uns 10 anos atrás, por exemplo, 15 anos atrás. Se a gente pegar um ambiente, por exemplo, de um apartamento, você tem noção da quantidade de equipamentos que a gente tinha antes. Se a gente pegar uma sala, por exemplo, a gente tinha na sala ali uma televisão, né? E no máximo, sei lá, um videocassete, uma coisa desse tipo, e um som. Olha agora, pega as instalações de agora, por exemplo. O projeto elétrico teve uma modificação enorme ali, né? Por quê? Porque envolve TV a cabo, envolve TV, envolve internet, envolve ar-condicionado, envolve iluminação. Antigamente a gente tinha um ponto de iluminação, o pessoal não ligava muito para isso, né? Já estava ótimo, e ali derivava as outras luzes, tranquilo. Agora o pessoal põe fogo rebaixado, põe spot e tal. Olha a diferença, né, de concepção de projeto para agora. E olha só, isso vai refletir lá na frente, depois quando eu falar do conjunto de projetos e de como você começar a organizar isso, para que lá na frente você não precisa fazer uma correria desnecessária e aí ter que aprovar tudo o projeto de novo e fazer um monte de modificações, pagar mais caro por isso, né? Tudo que é de urgência é mais caro, né? Então, formado aquele conjunto de projetos, né? Projeto de estrutura, projeto de combate a incêndio, projeto de instalações, ali, todos aqueles projetos, é um conjunto daquele condomínio, né? Um conjunto é um conjunto daquele condomínio, né? Específico, são projetos específicos daquele conjunto arquitetônico, os complementares dele. Imagina assim, dá uma observada na cidade aí, em algumas construções, você vai ver que tem diferentes tipos de construções, por exemplo.
Exemplo, se você olhar algumas construções de edifícios, né, você vê aquele esqueleto de concreto, por exemplo, erguido, e depois eles vêm fechando esse esqueleto, por exemplo, com aquele bloco meio alaranjado, bloco cerâmico, que a gente chama de baianão, né? Esse é um tipo de construção onde você pode tirar todas as paredes do prédio ali, que o esqueleto principal, né, a concepção estrutural dele, é de concreto armado, pilar, viga. Agora, se você observar, tem alguns edifícios que são construídos em blocos, né, em blocos de concreto. Você observa lá que são blocos de concreto e você não vê esse esqueleto. É o que a gente chama de bloco estrutural. E olha a importância de você ter esse projeto na mão. Você tem a concepção, você sabe como que ele foi concebido. E a concepção dele é um documento. Desde a concepção dele vira um documento, todo aquele conjunto, todo aquele pensamento que foi expresso ali em projeto, é um documento. E olha só, quando você pega uma situação dessa onde os blocos são estruturais, você não pode nem fazer um furo, nem um buraco, porque você atinge diretamente a estrutura. Olha só, por isso que é importante você ter os documentos de projeto desde a sua concepção. Olha só como você consegue ali dar mais direcionamento, ele ser mais consistente. E eu vou te falar outra coisa. A gente pensa como documento, né, algo impresso ali, né? Não é só isso, tá? É lógico, é um documento impresso, tem carimbos, né? A prefeitura liberou um carimbo, o bombeiro liberou com outro carimbo, né? Mas, por exemplo, a concepção daquele projeto foi feito pelos especialistas em um computador, né? A gente já não se desenha mais à mão ali, né? De como antigamente. Então a gente tem esse arquivo eletrônico, né? Tenta buscar esses arquivos eletrônicos, lá se a edificação é muito antiga, tenta buscar com alguém que já fez, por exemplo, a aprovação nova do Corpo de Bombeiro, né? A renovação do AVCB teve que desenhar esse conjunto arquitetônico novamente. Vai juntando esses documentos, ou se esse condomínio foi entregue recentemente, pede esse conjunto de documentos eletrônicos, que são os arquivos eletrônicos, onde ele foi desenhado. Por que eu estou te falando isso? Porque se você precisar fazer alguma alteração, ou a renovação, por exemplo, do AVCB, os profissionais que vão fazer isso, se não tiver esses documentos, ele vai ter que redesenhar tudo de novo. Vai ter que, desde o projeto arquitetônico, ele vai ter que desenhar um projeto arquitetônico, desde aí do projeto arquitetônico, todas as instalações novamente precisam ser desenhadas. E aí você tem todo esse retrabalho, todo esse processo, né? Todo esse gasto a mais. Por quê? Porque vai ter horas de outros profissionais, né? De um engenheiro, de um arquiteto, fazendo um trabalho que você poderia ter se você tem refazer um trabalho que você já poderia ter ele ali em mãos. Mas vou dar uma dica para você aqui, olha, se você dá uma olhada ali e você não tem esses documentos, dá uma observada, tenta organizar isso, tenta buscar isso o mais rápido possível e organiza todos esses documentos. Se você não tem ainda, começa a construir esses documentos. Pega ali, disponibiliza um tempo por mês, faz uma consulta com um arquiteto, com um engenheiro, vê onde está o pé disso daí, né? Se você não tem nenhum arquivo, se você não tem nada, começa a construir esses arquivos eletrônicos. Porque lá na frente, quando você precisar, por exemplo, renovar o AVCB, você vai precisar dele. Né? Se você precisa fazer uma modificação, alguma coisa desse tipo, ou construir alguma coisa a mais no condomínio, você vai precisar desses documentos, né? Documento impresso, desse outro documento, para você conseguir fazer essa alteração. Olha só, não faça, eu citei uma alteração aqui, uma construção, não faça isso sem consultar um profissional. Por quê? Lembra que eu te falei lá que a concepção daquele projeto é muito baseado na lei, né? A concepção do projeto arquitetônico baseado na lei, talvez o seu conjunto arquitetônico já está no limite da área construída, do permitido para a construção. E aí você não consegue construir mais nada. Qualquer projeção que você coloque ali no seu condomínio, até por exemplo, uma construção de uma churrasqueira, uma área coberta, conta com uma área construída. Então toma muito cuidado.
Se você fizer uma alteração desse tipo, e essa alteração modificou o conjunto arquitetônico, o que vai acontecer? O seu AVCB perde todo o valor. Toma muito cuidado com isso. E aí você tem que fazer todo esse processo de novo. Mas aqui o foco desse vídeo, do conteúdo desse vídeo, é você organizar tudo isso, organizar os projetos, projeto é documento, organizar tudo isso, não só em papel, mas eletronicamente também, né? Os arquivos eletrônicos. Em outros vídeos eu vou falar um pouquinho como esses arquivos eletrônicos estão modificando tudo, já não é mais o que a gente chama de, antigamente era na mão, né, no nanquim ali, passou para AutoCAD, agora já está virando uma outra concepção. Agora a gente está falando já de modelo de construção, esse arquivo nunca vai sair. E olha só, uma outra dica também, se você tem todos esses arquivos eletrônicos, né, na hora de você construir, por exemplo, uma licitação, por exemplo, de pintura de fachada, ou de alguma reforma que você vai fazer, você consegue buscar informação ali naquele arquivo eletrônico ou naquele arquivo de papel. Melhor o de eletrônico porque você consegue ter ali mais precisão, tá? Então isso é muito importante. Bom, para não estender muito esse vídeo, acho que o conteúdo ali consegue agregar bastante. A gente vai falar um pouquinho mais em outros vídeos. A gente tem muito mais conteúdo para você. Um forte abraço e fique com Deus.